Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 46. Domingo é o culto da família, é o dia que você vai ouvir o Evangelho. É o dia que nós falamos sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 46. Quem encontrou, diga amém. Encontrou aí, Ed Carlos? Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga graças a Deus por isso. Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor com toda a fé. Nós vamos clamar ao Senhor como esse homem clamou. E as pessoas repreendiam ele: olha, se cala. Mas ele não se calou, porque ele sabia que ali iria passar o Senhor. Então nessa manhã nós vamos clamar também ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, da mesma forma, meu Pai, que aquele homem ele não se calou, até diante daquela multidão que o repreendia, ele não se calou, meu Pai, diante do Senhor. E nessa manhã também, meu Pai, nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia, meu Pai, da nossa vida. Fala poderosamente ao nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Duas coisas importantes que nós estamos aprendendo nesse propósito. A primeira é o não das pessoas. As pessoas, os seres humanos, eles julgam as outras. Ah, porque é cego? Será que teve algum pecado grave que ele cometeu, ou que a família cometeu? Muitos questionavam assim. O ser humano é dessa forma: questiona, critica, lança pedras, mas o Senhor, ele não julga ninguém. O Senhor não veio para julgar as pessoas, pelo menos a sua primeira passagem. Quando ele voltar pela segunda vez, aí sim, ele vem como juiz. Mas aqui, ele queria salvar as pessoas, independente de quem eram, se cegos, ou se publicanos, se pecadores, prostitutas. O que interessava para o Senhor era a fé daquela pessoa, era o desejo de mudar daquela pessoa. Então aquele cego há muito tempo estava ali, à beira do caminho, sentado, mendigando. Mas naquele dia especial, ele ouviu que iria passar por ali Jesus de Nazaré, que muitas pessoas não aceitavam como Messias, mas para ele era o Messias. Mas ele não via, mas conseguia ouvir o som, o barulho daquela multidão, clamando, pedindo ajuda ao Senhor, chorando diante do Senhor, ou sorrindo, ou cantando. Era um barulho de uma multidão. Então ele falou: olha,
é a minha oportunidade. Amados, ele começou a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. E por muitas vezes nós falamos aqui desse altar, amados, nenhuma pessoa que se apresentou diante do Senhor com fé, pedindo para Ele ajudar, nunca o Senhor falou não. Mas as pessoas, até mesmo as que estavam com o Senhor, repreendiam aquele homem: se cala, não perturbes o mestre. Mas ele não se calava. Você não deve se calar. Você não deve parar de clamar. Se você quer que o Senhor tenha misericórdia de você, se você quer que o Senhor, Ele venha te curar, se você quer que o Senhor venha curar o teu filho, a tua filha, tirar das drogas, abrir uma porta de emprego, eu não sei o que é que você precisa. Mas se você não parar de clamar, vai ter um momento que o Senhor vai parar para saber quem é essa pessoa. Então ele andando, e aquela pessoa não se calava, e quanto mais as pessoas pediam para ele se calar, o que é que ele fazia? Aí que ele clamava mais. Era a oportunidade da vida dele, irmãos. Então o Senhor parou e falou assim para os discípulos: tragam ele aqui. Tragam ele aqui. E aquele homem se apresentou diante do Senhor. Aí o Senhor perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Vamos ver aqui. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, o versículo 48 é o mais importante para o estudo de hoje, para esse propósito. Porque aqui você vai ver que o mundo, as pessoas, ao invés de ajudar, vão querer apontar o dedo, vão querer calar você. Irmãos, na casa do Senhor, ou então em qualquer lugar, se a pessoa não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe. Aqui, versículo 48, que é o mais importante para o que nós estamos estudando hoje. E muitos o repreendiam para que se calasse. Não é assim que o mundo faz? Não tem jeito. Olha, fica na tua, dá licença, ninguém merece. É tanta coisa que a gente ouve. Você não tem direito. Mas ele sabia que estava diante do Senhor. O Senhor poderia passar ali e ele perderia a sua oportunidade. Ele creu, amados, que o Senhor poderia dar a vista para ele. É a fé que faz a diferença. Olha aqui, vamos aí no versículo 48. Como eu falei, é o mais importante. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava o quê? Cada vez mais: Filho de Davi. Você sabe que isso aqui é um título messiânico. Se eu perguntasse para você, quem é o filho de Davi? Quem é? Mas quem é? Significa o quê? O filho de Davi? O filho de Deus. Amados, filho de Davi significava que ele era o Messias, que ele era o escolhido. Então, filho de Davi é um título messiânico. Alguns chamavam o Senhor de profeta, mas outros tinham esse entendimento, como o próprio Pedro: o Senhor é o Filho de Deus. Aí o que o Senhor falou para ele? Foi o Espírito Santo que te deu esse entendimento. Então esse homem aqui, apesar de ser cego, ele tinha uma visão espiritual. Pastor, que contraste, hein? Como o Senhor falou, o pior cego qual é?
aquele que não quer ver muitos religiosos, fariseus, saduceus, hipócritas, eles não queriam ver o óbvio. Ninguém, amados, ensinava como o Senhor. Ele curava as enfermidades. O apóstolo João, ele escreveu que se fossem relatados todos os sinais que o Senhor fez para beneficiar as pessoas, em todos os livros do mundo ainda não poderiam ser catalogados. Então, quanto mais o repreendiam para que se calasse, mais ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Nós vamos clamar ao Senhor. E você não vai se calar. Pastor, porque muitas pessoas já perderam a fé. Já falaram para mim que não adianta mais. Eu conheci pessoas, pastor, que até desistiram do cristianismo, de estar na casa do Senhor. Muitos desistiram, sim. Mas você não vai desistir. Diga amém. Diga assim comigo. Eu não vou deixar de clamar ao Senhor. Amém? Não deixe de clamar ao Senhor. Então, aquele homem, ele viveu aquele grande milagre, porque aqui no versículo, capítulo 10, e o versículo 52, e diz: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, ali ele foi curado. Por quê? Por causa da sua fé e porque não deixou de clamar. Vamos até o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Era o filho de Davi. Haviam profecias, amados. E por que que aquele homem entendeu que o Senhor era o Messias? Por causa das profecias. Os milagres, os sinais, as maravilhas que ele fazia, as suas palavras, como ele se comportava. Aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo 4. Quem encontrou? Ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, ele levou sobre si as nossas dores. Aquele homem era cego, mas logo ele viu. Então, o Senhor, ele não mudou. Se clamarmos hoje com a nossa fé, e outra coisa, entenda bem, qual foi o segredo desse homem? Ele não parou de clamar, e as pessoas o repreendiam: se cala, você está perturbando o mestre. Olha, o mestre não tem tempo para você. Que mentira, hein? Qualquer pessoa que se apresentava diante do Senhor, amados, com humildade, com fé, em reverência, o Senhor ajudava. Ele sempre tem um sim para você. Diga amém. Vamos ver outro exemplo aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Agora é o homem que estava leproso. Nós tiramos alguns dias aqui para falar sobre a lepra. Passamos até algumas semanas. A pessoa que era leprosa, ela ficava afastada do convívio das outras, da família, do trabalho, da igreja. Aqui, capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Quem encontrou? Diz, ó: E descendo ele do monte,
seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Olha para mim aqui. Por que o Senhor é o Filho de Deus? Porque se alguém chegasse até o Senhor e ele não fosse o Filho de Deus, ele não receberia e não aceitaria nenhuma adoração. Mas aquele homem chegou diante do Senhor e o adorou, e ele aceitou a adoração. Se não fosse Deus, ele não aceitaria. Vamos continuar. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo o quê? O que foi que ele disse aí? Quero. Olha para mim aqui. O Senhor, Ele sempre tem um sim para você. Diga amém. O Senhor pode me curar? O Senhor quer me curar? Quero. Foi para isso que eu desci do céu. Foi para curar os enfermos, dar vista aos cegos. Aquele homem era considerado impuro, sujo. Mas o Senhor tocou nele e ele foi curado, porque se apresentou diante do Senhor como aquele homem cego, o Bartimeu. Da mesma forma, a história, amados, é a mesma, não muda. Se você se apresentar diante do Senhor, como essas pessoas aqui se apresentaram, com fé, com humildade, com reverência diante do Senhor, Ele vai dizer um sim para você. O mundo vai repreender você. Quantas críticas aquele leproso ele ouviu, hein? Você não pode estar diante das pessoas, você é um leproso. Olha, essa enfermidade aí pode levar para outras pessoas. Você não pode estar no meio da sociedade. Mas ele teve que quebrar aquela regra. Ele se apresentou diante do Senhor e saiu dali curado. É assim que o Senhor faz. Aquele que clama ao Senhor. Vamos finalizar aqui no livro de Atos. Atos capítulo 2. Então não há distinção. Qualquer pessoa que se apresenta diante do Senhor com fé, com humildade, reconhecendo a Jesus como Salvador. Olha para mim aqui. É importante ou não reconhecer Jesus como Filho de Deus? Se você não reconhecer Ele como Filho de Deus, não tem como Ele fazer um milagre na tua vida. Ah, mas Ele é um médium, Ele é um profeta. Não. Ele é o Filho de Deus. Ele desceu dos céus e para lá Ele subiu. Está à direita do Pai. Ressuscitou dentre os mortos. E em breve virá para resgatar a sua igreja e julgar o mundo. Diga graças a Deus por isso. Essa é a verdade. A pessoa que ela crê na verdade, ela é liberta, ela é salva e recebe os milagres do Senhor. Aqui, capítulo 2, livro de Atos, e o versículo 21. Olha o que diz, ó. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga graças a Deus por isso. Todo aquele, irmãos, independente se é cego, se é leproso, se é um publicano, se é uma meretriz, não importa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É esse nome que nós vamos invocar agora. É esse nome que nós vamos clamar agora, com todas as nossas forças. Pastor, vão querer me calar. Podem querer sim. Podem querer calar a igreja, fechar as igrejas, perseguir aos irmãos. Irmãos, isso sempre existiu. Quantos profetas morreram nas mãos desses marginais? Os apóstolos foram mortos por oficiais romanos, por líderes judaicos religiosos. Isso aí sempre existiu. O próprio Senhor foi crucificado, traído,
sem nada ter feito, então não vamos ter medo. Ele falou para Pedro: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor nessa manhã. Bem forte, irmãos.